Bom dia, que a graça e a bondade de Deus sejam confirmadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o nosso país, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre um texto do Evangelho de João, que fala sobre coragem, sobre paz e sobre vitória. A palavra de Deus diz assim, João 16, 31 a 33. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está caminhando para a sua cruz e antes ele fala ao coração dos seus discípulos. Jesus sabe que os seus discípulos haveriam de abandoná-lo, traí-lo e negá-lo. Ele já havia avisado várias vezes seus discípulos, mas a hora chegou. E de fato, depois que Jesus é preso, os discípulos são dispersos, cada um para o seu lado, ou como diria a tradução da Nova Almeida, cada um na sua própria casa. Então, nesse contexto, Jesus traz uma palavra de conforto para os seus discípulos. Ele vem falar de coragem, de paz e de vitória. Coragem para que os discípulos possam passar por aquele momento difícil de aflição e tribulação que eles estavam passando. Os discípulos de fato passaram por uma grande crise. Eles esperavam que Jesus fosse o rei, o Messias, que ia reinar sobre Israel e derrotar todos os inimigos. Essa muitas vezes, segundo os evangelhos, era a visão dos discípulos. Jesus, ele é o rei, mas ele veio mostrar para a gente que o caminho dele era diferente do caminho da expectativa dos discípulos. Nem sempre Deus ele vai confirmar as nossas expectativas. Pelo contrário, nós é que temos que viver as expectativas de acordo com Deus e não Deus de acordo com a nossa. Deus ele não vai amoldar os seus desígnios à nossa vontade. É a nossa vontade que deve se conformar dele, porque a vontade dele é soberana, é boa, agradável e é perfeita. E é a melhor. Então, nesse sentido, a fé em Jesus, ela deve nos conduzir à coragem. Coragem por quê? Coragem porque Jesus é a nossa paz. É a paz em meio ao conflito. Jesus foi preso, torturado e assassinado na cruz. Ele foi morto por amor de nós. Ele se entregou por nós. E ele passou toda a sua aflição, confiando completamente no Pai. E hoje, no contexto em que nós estamos passando, nós somos chamados também para ter coragem e encontrar paz em Jesus. Ele passou pela aflição, mas confiou no Pai, para nos ensinar que no meio da nossa aflição, nós devemos confiar em Deus. Temos a nossa paz nele. Ele é a fonte da nossa coragem para encarar os desafios e ele é a fonte da nossa paz. Gente que confia em Deus não vive alarmado, desesperado e dando vazão ou dando motivo para todo o boato, toda notícia falsa ou mesmo notícias que, apesar de serem reais, não devem definir o nosso estado de ânimo e de espírito. Ele é a nossa coragem, a nossa paz. Mas por que ele é a nossa coragem, a nossa paz? Porque ele venceu. Ele suportou toda a aflição. Ele veio ao mundo por nos amar. Ele viveu por amor. Amou, acolheu, perdoou, curou, demonstrando que nele o reino de Deus havia chegado. Ele morreu na cruz por nós para reconciliar todas as coisas com Deus. Mas ao terceiro dia, ele venceu o mundo, a carne, o diabo e a própria morte. Por isso, cristãos devem ter coragem e paz, mesmo em meio ao risco de morte, mesmo em meio ao perigo, porque Jesus já venceu. Ele é a nossa vitória. Nele nós encontramos coragem, paz. Nele nós temos a vitória.
não é uma vitória triunfalista que leva a gente de maneira irresponsável a fazer coisas contra o bom senso e contra a palavra de Deus. Há nesses dias em que estamos passando, de, por exemplo, se rebelar contra as autoridades e afirmar que a gente deve manter as nossas reuniões. Isso não é prudente e isso nós entendemos não seja coerente com a vontade de Deus. Mas o que Jesus nos chama é a gente atravessar esse momento em que nós estamos passando com a nossa coragem, a nossa paz e a nossa vitória em Cristo, com o coração confirmado na graça. Que Deus abençoe a tua vida, que nesses dias não estejamos como os discípulos no primeiro momento, foram cada um para o seu lado e se afastaram de Jesus. Que nesse momento em que nós não estamos juntos, como igreja, como família, longe dos nossos familiares, dos nossos amigos e da nossa igreja, nós possamos ter um coração confirmado nessa esperança viva que Jesus vem trazer. Porque Ele é o motivo da nossa coragem. Ele suportou todas as aflições e adversidades na presença do Pai. Ele é a nossa paz e Ele é a nossa vitória. Que Deus te abençoe. Deus confirme graça e paz sobre a tua vida, em nome de Jesus.